Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e irei então acompanhar-vos ao longo desta aula. Só para recordar que os recursos que iremos utilizar são da Escola Virtual e da Leia. Vamos então ao tema da aula de hoje. Hoje iremos falar de após e depois das revoluções. Nas últimas aulas temos falado, quer no quinto, quer no sexto, de algumas revoltas e algumas revoluções. Hoje vamos falar de todo o processo após as revoluções. Vamos ver então os conteúdos, iremos falar da restauração e da democratização e vamos aos temas a explorar. Relativamente ao quinto ano, iremos falar da União Ibérica à restauração, mais concretamente a dinastia de Bragança e o Império e as Alianças de Portugal. Relativamente ao sexto ano, iremos falar do 25 de Abril e a construção da democracia até à atualidade, mais concretamente a nova Constituição da República, o poder local e o poder central, os governos autónomos da Madeira e dos Açores e também a entrada de Portugal para a União Europeia. Hoje, para refletir, temos então uma questão: quais as principais medidas tomadas para a consolidação da liberdade depois de uma revolução? Como iniciei a aula, após uma revolução é necessário então tomar algumas medidas e hoje vamos tentar perceber, quer no século XVII, quer no século XX, quais as medidas que foram tomadas após toda a revolução. Vamos começar pelo friso, iniciamos pelo quinto ano. Nós, na última aula, estivemos a falar do dia 1 de dezembro de 1640, mais concretamente da restauração da independência, e hoje iremos abordar o período entre 1640 e 1668, que culmina com o Tratado de Paz entre Portugal e Espanha. Vamos então começar. Vamos iniciar por recordar os principais acontecimentos. Aproveita para ir buscar o caderno diário e tenta também ir tirando alguns apontamentos relativamente a este esquema síntese das últimas aulas. Nós estivemos a falar do problema de sucessão e este problema de sucessão inicia-se quando Dom Sebastião assume o poder ainda muito jovem e pretendia recuperar as riquezas e as glórias dos seus antepassados. Para isso avança então para Alcácer Quibir, onde defronta, na Batalha de Alcácer Quibir, defronta então um exército muçulmano e acaba então por ser derrotado. Dom Sebastião desaparece e é dado como morto. Como não tinha descendentes, não sei se estão recordados disso, como ele não tinha descendentes ao trono, quem irá ficar a governar será o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique, passado 2 anos, acaba também por morrer sem deixar descendentes e é aqui que entramos na crise de sucessão, onde surgem 3 candidatos ao trono. Vamos recordar quais eram então os 3 candidatos, certamente ainda te lembras. Temos Dom António Priodocrato, Dom Filipe II, rei de Espanha, e a Dona Catarina, a Duquesa de Bragança. Cada um destes pretendentes tinha então o apoio de diferentes grupos sociais. Recordando, Dom António Priodocrato era apoiado pelo povo, Dom Filipe II, rei de Espanha, era apoiado pelo clero, a nobreza e a burguesia, porque era de alguma forma favorável à união entre os 2 reinos. Dona Catarina, Duquesa de Bragança, acaba por não reunir apoios e vamos ficar-se com Dom António Priodocrato e Dom Filipe II, rei de Espanha. Não sei se recordam do reinado, de um dos reinados mais curtos, que é o reinado de Dom António Priodocrato, que é aclamado pelo povo como rei em Santarém, mas Filipe II, rei de Espanha, não aceita essa aclamação, invade Portugal e é aí que se trava a Batalha de Alcântara, em que Filipe II, rei de Espanha, acaba por ser aclamado, sai vencedor e mais tarde é aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar. Não sei se estão também ainda recordados, nas Cortes de Tomar inicia-se a União Ibérica e a dinastia filipina. Iremos ter Filipe I, Filipe II e Filipe III e durante este período nem tudo corre como previsto. Inicialmente, Filipe I de Portugal
acaba por fazer promessas aos portugueses. Ele promete que irá respeitar os costumes dos portugueses, promete manter a língua oficial, a língua nos documentos oficiais, promete que o Império Português será governado e administrado pelos portugueses, assim também como todo o nosso reino. No entanto, como vocês ainda estão recordados, nos reinados seguintes de Filipe II e Filipe III, isso acaba então por não acontecer. Inicialmente nós temos um desenvolvimento, no entanto, se estão recordados, a Espanha, por vários fatores, como o envolvimento com guerras com outros países, assim como revoltas internas, acaba então por não cumprir as promessas feitas nas Cortes de Tomar. Temos aqui apresentadas as razões do descontentamento português relativamente à União Ibérica. Os territórios coloniais portugueses foram atacados pelos inimigos de Espanha. Pagamento de elevados impostos, como tinham entrado em guerra, é necessário então aumentar os impostos. O agravamento das condições de vida dos portugueses e Portugal então acaba por ser envolvido também nestas guerras contra a Holanda, contra a França e contra a Inglaterra. E, por último, a nobreza, o clero e a burguesia não tinham recebido os cargos e as riquezas que tanto esperavam inicialmente. Todos estes fatores, todos estes motivos vão levar então ao início das revoltas populares, dos motins que foram falados na última aula, como por exemplo a revolta do Manuelinho em Évora, em que as tropas espanholas atuam com violência e atuam contra os revoltosos em Évora. Toda esta situação irá culminar com a revolta de 1 de dezembro de 1640. Estão recordados, 40 conjurados, que eram nobres, acabam por organizar uma conspiração e, no dia 1 de dezembro, invadem o Paço da Ribeira, acabam por capturar a duquesa de Mantua, que era a regente do rei Dom Filipe III em Portugal, e matam Miguel de Vasconcelos. É também neste período que Dom João IV é aclamado como rei de Portugal. No entanto, ainda havia um longo percurso até ao final. Nós iniciamos aqui uma guerra, que é a Guerra da Restauração, um dos conflitos mais longos, mais prolongado da nossa história. Isto é porque será desde 1640 até 1608. E o porquê da Guerra da Restauração? Porque é que os portugueses iniciaram esta Guerra da Restauração? Os espanhóis não vão aceitar a mudança e vão tentar restabelecer o domínio sobre Portugal. É aqui que se inicia então a restauração. Um conceito importante, aproveito para tirar alguns apontamentos. A restauração é o restabelecimento da independência nacional da monarquia portuguesa no dia 1 de dezembro de 1640. Mas, como disse, é um processo muito longo e que, de alguma forma, os portugueses terão que se preparar para esse processo. Como é que os portugueses se vão preparar? Já há aqui uma carta ao rei de França do seu embaixador em Lisboa. Vamos ler a carta onde demonstra qual a situação de Portugal quando então o início da Guerra da Restauração. Vossa Majestade foi informado do estado em que o rei de Portugal encontrou o seu reino no começo do seu reinado. Isto é, sem dinheiro, sem homens disciplinados para a guerra e com mais de 100 léguas de fronteira terrestre, sem fortificações nem defesa. E, pior ainda, a maior parte das conquistas portuguesas no Oriente e Ocidente ocupadas pelos inimigos do rei de Espanha. Agora, vamos fazer então a análise do documento. Atenta no documento e identifica então qual a situação de Portugal quando a tomada de posse de Dom João IV. Isto é, quando Dom João IV começou a governar, como é que estava Portugal? Procura no documento, atenta no documento e tenta encontrar como é que se encontrava Portugal quando se iniciou o período da restauração. Já conseguiste encontrar? Vou botar só mais um bocadinho. Ok? Podemos começar. Então, o reino estava sem dinheiro, sem homens disciplinados para a guerra, não tínhamos fortificações nem defesa e, por último, aliás, até refere, e pior ainda, o Oriente e o Ocidente tinham sido ocupados pelos nossos inimigos. O que vai fazer então Dom João IV
Enquanto Espanha estava entretida, envolvida em vários conflitos, Portugal irá preparar a sua defesa. O que é que nós iremos fazer? Vamos organizar o exército, fabricar armas, reparar e construir fortalezas junto à fronteira. Iremos também ainda proceder a acordos e tratados de aliança com outros países, com dois intuitos. O primeiro, estes acordos eram para que estes países reconhecessem a independência de Portugal e depois também, de alguma forma, tentar recuperar os territórios que tinham sido perdidos. Está aqui apresentado um mapa com as principais fortificações construídas. Vocês atentem à legenda. Na legenda tem lá as fortalezas e reparem que a nossa linha de fronteira foram então construídas ou reconstruídas diversas fortalezas. Podemos começar no norte, tem o exemplo de Valença, Melgaço, Bragança, tem Castelo Rodrigo, até vos mostrei as ruínas de Castelo Rodrigo na última aula, Almeida, Guarda, Salvaterra, Marvão e depois temos ali, por exemplo, Morão. Reparem que toda a linha de fronteira acaba por ser protegida. Vamos ver um vídeo Contamos Histórias? Mas o mais difícil da restauração ainda estava para vir. Os 28 anos de guerra que se seguiram foi o mais difícil. E aqui o obelisco na Praça dos Restauradores marca as principais batalhas da restauração. Sim, mas repara que todas elas ocorreram muito depois de 1640. Pois, isso porque os exércitos espanhóis estavam demasiado ocupados com a Guerra dos 30 anos e a questão da Catalunha. E ainda bem, porque Portugal estava com muito pouco dinheiro e o exército português estava muito enfraquecido. A vida de Dom João IV não estava nada fácil. Nada mesmo. Dom João IV não tinha sequer o apoio de toda a sociedade portuguesa. Muitos burgueses, nobres e clérigos mantinham-se por Espanha. E o rei foi mesmo alvo de conspirações que acabariam por ser descobertas. A nível internacional, Portugal perdia muitas das suas colónias, devido à posição muito frágil, quer diplomaticamente, quer pelas armas. Ora, Portugal, durante o período da restauração, durante a Guerra da Restauração, ainda irá travar diversas batalhas com a Holanda. Isto porque, durante o período da União Ibérica, a Holanda acabou por ocupar alguns dos territórios portugueses. Então, um dos exemplos é a Batalha de Guararapes, que está aqui na tela. No Brasil, com a ajuda de algumas tribos indígenas, conhecedoras do terreno, a população local obteve uma grande vitória militar sobre os holandeses. Foi então na Batalha de Guararapes, em 1648, onde expulsaram definitivamente os holandeses das terras brasileiras. Por isso, reparem que a tarefa não era fácil para Dom João IV. No entanto, vamos só ver como é que estava a nossa situação relativamente ao Império e depois iremos avançar com a Guerra da Restauração. Portugal, após ter restaurado a sua independência em 1640, pretendia também recuperar os territórios perdidos durante a união com Espanha. Para alcançar tal objetivo, Portugal lançou ofensivas contra a Holanda de modo a recuperar alguns desses territórios. Começou por reconquistar São Tomé e Príncipe em 1648, depois em 1649 Angola, e, finalmente, em 1654, os territórios perdidos no Brasil. Devido ao açúcar que lá se produzia e exportava, o Brasil tornou-se então na principal colónia portuguesa. No entanto, a par destas reconquistas, Portugal perdeu definitivamente os territórios das Molucas, do Ceilão e de Malaca para a Holanda. Perdeu também Ormuz para a Inglaterra, tendo ainda cedido Bombaim para garantir o seu apoio na luta contra a Espanha. Deste modo, a presença portuguesa no Oriente tornou-se bastante reduzida e o domínio do comércio das especiarias foi perdido. Em África foram igualmente perdidos territórios, nomeadamente Arguim e São Jorge da Mina para os holandeses. Tânger foi cedida aos ingleses e, com o Tratado de Lisboa, Ceuta passou para mãos espanholas. Portugal não conseguiu assim recuperar todo o seu império colonial, tendo virado a sua atenção para o comércio atlântico e para a sua principal colónia do século XVII, o Brasil. Ora, voltando então à Guerra da Restauração, Dom João IV acaba por morrer em 1656, sem conseguir que Portugal restaurasse definitivamente a sua independência. Quem irá suceder será Dom Afonso VI, que é durante a governação de Dom Afonso VI que serão então travadas algumas das batalhas mais importantes. Temos a Batalha da Linha de Elvas,
a Batalha do Ameixal, a Batalha de Montes Claros e a Batalha de Castelo Rodrigo. Aliás, todas elas vencidas pelo exército português. Vamos ver como foi a governação de Dom Afonso VI em mais um excerto do Conta-me Histórias. Entretanto, em 1656, Dom João IV morre. Mas a Guerra da Restauração continua no período seguinte. Sim, primeiro na regência de Dona Luísa de Gusmão e depois com Afonso VI. E como é que foi Dom Afonso VI? Dom Afonso VI foi daqueles reis de fazer chorar, quer de rir, quer de tristeza. Como assim? Vamos a outra psicanálise com Dom Afonso ainda príncipe. Sim, claro. Mas, portanto, meu caro Afonso, por enquanto a sua mãe, Dona Luísa de Gusmão, não lhe confia a governação porque considera o Afonso um menino muito mimado, não é? Parece que o Afonso gosta de percorrer a cidade à noite com um grupo de amigos vândalos, não é? Apedrejar janelas e transeuntes. E se por acaso alguma dessas pessoas depois lhe quer bater, o Afonso manda-os parar e diz que é... rei. Isso. Muito bem. Bom, continuando. Felizmente que Dona Luísa de Gusmão se mantinha como regente, não permitindo que Dom Afonso se tornasse rei. Contudo, a situação do país mantinha-se muito difícil, mas depressa tudo se alteraria. As dificuldades da política externa não diminuíam. Em 1657, os holandeses atacaram Portugal e bloquearam Lisboa por 3 meses. O país não conseguia entrar nas mais importantes negociações diplomáticas e sujeitava-se quase sempre aos interesses das outras nações. Em 1661, novos impostos eram criados para subsidiar a defesa do país. Aproveitando-se do crescente desagrado, vários conspiradores fizeram Dom Afonso assumir a regência como Dom Afonso VI. Entre os conspiradores estava o Conde de Castelo Melhor, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, que seria primeiro-ministro, concentrando em si os poderes e revelando-se um excelente estadista. Ganhou a mais importante batalha com Espanha, a de Montes Claros, e reforçou a aliança com França, inimiga de Espanha, através do casamento de Afonso VI com a princesa Maria Francisca. Ora, mas também não é no reinado de Dom Afonso VI que Portugal consegue consolidar a independência. Será só no reinado de Dom Pedro II, irmão de Dom Afonso VI, que Portugal finalmente irá assinar o Tratado de Paz entre Portugal e Espanha. O Tratado de Lisboa será então assinado em 1668. No entanto, o reconhecimento pelo Papa é só um ano mais tarde, em 1669. Como conseguiram verificar, após a restauração, tivemos então um longo percurso até que finalmente Portugal conseguisse ter a sua independência. Ela é só reconhecida entre 1668 e 1969. Reparem que o apoio internacional foi muito importante para os portugueses, para eles conseguirem restaurar a sua independência. E no século XX? Quais foram os principais procedimentos para restaurar a democracia após o 25 de Abril? Também conseguimos recuperar a liberdade, no entanto, faltavam uma série de procedimentos a tomar para que se conseguisse restaurar definitivamente a liberdade. Vamos então viajar no tempo? Na última aula, relativamente ao 6º ano, tínhamos terminado no ano 1975 com as primeiras eleições livres. Não sei se são recordados, 91% da população foi então a votar. Aliás, havia uma enorme percentagem de mulheres a votar para estas eleições. E hoje iremos falar da nova Constituição de 1976 e o que contém então essa nova Constituição. Vamos então iniciar com a Constituição de 1976. São recordados a Assembleia Constituinte eleita em 25 de abril de 1965, tinha como função redigir a Constituição. Essa Constituição é aprovada em 1976, onde eram garantidos os direitos e as liberdades fundamentais de todos os cidadãos. Há aqui um conceito que é importante, é um conceito que vocês até devem tirar apontamentos, que é o conceito de democracia. É com a garantia de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos que se dá início, então, à nossa democracia. A democracia é a forma de governar um país em que o povo escolhe os seus governantes em eleições livres e tem garantidos os direitos
e as liberdades fundamentais. Só para recordar, alguns dos direitos que vocês irão ver que constam na Constituição de 1976, nós já os tínhamos adquirido durante a Primeira República. No entanto, no período da ditadura, acabámos então por perder esses direitos. Já terá então apontamentos? Fixa a democracia, forma de governar um país em que o povo escolhe os seus governantes em eleições livres e tem garantidos os direitos e liberdades fundamentais. Vamos analisar a Constituição de 1976. Está aqui um pequeno excerto com alguns dos artigos. O objetivo é identificar os artigos, primeiro, que referem o direito de voto. Vamos então procurar, dentro da Constituição, quais são os artigos que referem o direito de voto. Vou dar só um bocadinho para que consigas procurar. Ok, certamente já encontraste. Temos aqui o artigo 48, número 2, que refere o direito de voto e é reconhecido a todos os cidadãos maiores de 18 anos. Agora, relativamente à liberdade de expressão, tenta encontrar o artigo referente à liberdade de expressão. Já agora, são 2 artigos que podem estar identificados como liberdade de expressão, não é só um. Okay, temos o artigo 38, número 1. É garantida a liberdade de imprensa. E certamente até encontraste o outro primeiro que este. E o segundo, então, artigo 37, número 1. Os cidadãos têm o direito de exprimir livremente o seu pensamento. Chama também a atenção para o artigo número 13, o número 1. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Okay? Com esta Constituição de 1976, todos os cidadãos portugueses passaram, então, a ser iguais perante a lei. A Constituição de 1976 vai garantir, então, a todos os portugueses direitos e liberdades fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão e de opinião, liberdade de reunião e de associação, liberdade sindical, direito ao trabalho e o direito à educação. No entanto, não se esqueça que não são só direitos, também são deveres. Nós, enquanto cidadãos, devemos respeitar a liberdade dos outros. Mais que isso, o direito que nós temos a eleições, nós devemos todos ir votar e participar nas eleições, porque é a partir daí que podemos eleger os nossos representantes. Na Constituição também estava então representado os novos órgãos de poder. Quais são então os novos órgãos de poder? Temos o poder central, temos também o poder local e o poder regional. Agora vamos analisar cada um destes poderes, quais são então as suas funções e como estão compostos. Vamos iniciar com os órgãos do poder central. O poder central afeta todos os cidadãos do território nacional e divide-se em 4 órgãos de soberania: Presidente da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais. Na imagem temos então representado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Também ainda temos representado António Costa, o nosso primeiro-ministro. Vamos então agora analisar os órgãos do Poder Central. Temos então o Presidente da República, eleito por 5 anos, o Governo nomeado por 4 anos, a Assembleia da República, eleita por 4 anos, e os tribunais. A nível de funções, o Presidente da República nomeia e demite o Primeiro-Ministro, aprova e manda publicar as leis, define a data das eleições. Relativamente ao Governo, chefiado pelo Primeiro-Ministro, que escolhe os seus ministros e secretários de Estado, apresenta o seu programa à Assembleia da República para aprovação, faz cumprir as leis apoiadas pelos tribunais. Relativamente à Assembleia da República, eleita por 4 anos, constituída pelos deputados eleitos dos partidos com assento parlamentar, faz as leis, aprova ou não o programa do Governo. E, por último, os tribunais, os juízes aplicam e fazem cumprir as leis. Relativamente ao poder regional, embora dependentes do poder central, os arquipélagos da Madeira e dos Açores são considerados regiões autónomas, devido ao fato de possuírem uma organização política muito própria. Quais são então os motivos para esta organização política própria? Primeiro, o fato de se encontrarem bastante distanciados de Portugal,
e de possuírem uma identidade cultural, económica e social muito própria. Estes dois fatores levaram a que a Constituição conferisse autonomia a estas duas regiões sem pôr em causa a soberania nacional. Vamos então ver agora. Já agora, estava a esquecer, os seus habitantes elegem de 4 em 4 anos os dois órgãos de poder regional, que são então a Assembleia Regional e o Governo Regional. Vamos ver ao pormenor. Temos mais uma vez um esquema. Regiões autónomas, Açores e Madeira. No caso das regiões autónomas, temos a Assembleia Regional e o Governo Regional. Funções da Assembleia Regional: faz as leis da região autónoma, controla as atividades do Governo Regional. No caso, o Governo Regional administra e ordena o cumprimento das leis na região autónoma. Vamos então agora ao poder local. Com a Constituição de 1976, as autarquias locais, concelhos e freguesias, passaram a ter uma maior autonomia, já que lhes foi conferido algum poder político e administrativo a que se deu o nome de poder local. O exercício desse poder é feito através de órgãos, também eles eleitos por 4 anos, através de eleições autárquicas. Vamos analisar. Temos então os órgãos de poder local, as autarquias, que se dividem então entre município e a freguesia. Relativamente ao município, temos ainda a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal e vamos então ver as suas funções. Primeiro, a Assembleia Municipal propõe soluções para os problemas do município. A Câmara Municipal toma decisões que interferem com o bem-estar da população do município. Relativamente à Junta de Freguesia, temos então a Assembleia de Freguesia, que propõe soluções para os problemas da freguesia, e a Junta de Freguesia, que toma decisões que interferem com o bem-estar da população da freguesia. Já agora, o poder local tem desenvolvido um papel muito importante na resolução dos problemas das localidades, principalmente problemas que afetam diariamente as populações, nomeadamente saneamento, abastecimento de água, vias de comunicação, habitação social e também relativamente à educação. Temos a falar dos principais procedimentos após o 25 de Abril. Agora vamos tentar perceber que apoios internacionais é que obteve Portugal. A instauração da democracia com a Revolução de Abril reforçou o prestígio internacional de Portugal, isto é, os contatos políticos, económicos e culturais com outros países da Europa e do mundo intensificaram-se após a democratização do nosso país. Portugal acaba então por entrar para a CE, Comunidade Económica Europeia, a atual União Europeia, que foi criada em 1957, após a Segunda Guerra Mundial, e consiste numa união de países da Europa com o objetivo de desenvolverem as suas economias. Quando é que Portugal entrou para a CE? Portugal entra para a CE a 1 de janeiro de 1886. A vida dos portugueses, após essa data, acaba então por se modificar. Temos aqui uma imagem do primeiro-ministro Mário Soares a assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CE, em junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos. A partir de 1 de janeiro de 1986, Portugal passa a ser então um membro de pleno direito da CE. O acesso a fundos da CE irá então melhorar o nível de vida e o país irá modernizar-se. Os cuidados de saúde melhoram, a educação alarga-se a diversos níveis e constrói-se até novas infraestruturas com modernização tecnológica e investimento da cultura. Vamos só ver o vídeo da entrada, um bocadinho. Jaime Gomes e Armani Lopes vão assinar o Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Económicas Europeias. Sem dúvida, um momento de uma importância que só que este dia fica assinalado na história da Comunidade Europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu. Operaceremos cada um para Après o seu quelques lado. 50 années d'isolement relatif, Após cerca de 50 le anos de Portugal, isolamento relativo, qui a su retrouver la liberté et la Portugal, démocratie, que soube reencontrar se a joint donc à democracia, nous pour construire une junta-se Europe plus agora a nós forte para et plus construir uma solidaire. Europa mais forte. É de facto um momento de uma grande importância pelos efeitos que poderá trazer para Portugal. Okay. Ficaram então com as imagens da assinatura da integração de Portugal na CE. Eu tinha aqui alguns exercícios, mas vamos avançar aqui na parte dos exercícios, peço desculpa, e vamos então para a reflexão inicial, que vos tinha deixado na primeira aula.
Eu irei avançar. Podemos só fazer... Não. Ok, este avanço também. E vamos então para a reflexão inicial. Quais as principais medidas tomadas para a consolidação da liberdade depois da Revolução? Nas duas épocas que estudamos, Portugal teve a necessidade de procurar o apoio internacional, de afirmar o poder conquistado durante a luta pela independência, quer em 1640, quer depois do 25 de Abril. Houve também a necessidade de reorganizar o país. Deixo-te o desafio. Elaboram biografia das principais personagens referidas ao longo desta aula. Até à próxima aula.